Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 17 horas, 26 graus Celsius. Então, uma tarde bonita, né? É mais ou menos o início da hora dourada. Quem gosta de tirar fotografia é da agora até o pôr do sol. Você tem uma iluminação muito bonita. Mas é claro que nós não vamos falar sobre estética. Apesar de eu ser um amante da arte da fotografia. E quando eu podia, eu pintava. A questão aqui agora é a seguinte. Nas últimas horas, a Federação Russa foi alvo de 3 ataques terroristas. Daguestão, depois um ataque perpetrado pelo governo ucraniano contra civis em Sebastopol, e agora mesmo acabei de saber de um ataque também que já resultou em óbitos na Abcásia. Isso não é coincidência. Não é de modo algum coincidência. Seu modus operandi do Ocidente, sempre que ele está sendo confrontado, nossa, dislexia, e está perdendo. Ele reage usando o terrorismo. Aí você acusa Daesh, acusa, sei lá, o que você acusa, o que você acusa, né? Mas todos nós sabemos, o próprio Daesh opera a favor do Estado ilegítimo. Daesh é o que eles chamam de Estado Islâmico, que é incorreto, porque não é Estado e não é islâmico, certo? Esses grupos nunca atacaram Israel. Se dizem islâmicos, mas nunca atacaram Israel. Nunca, jamais atacaram Israel. Salvo engano, nem as tropas americanas ou britânicas eles atacaram. Eles atacam os próprios árabes, os próprios muçulmanos. Não são islâmicos. O terrorismo islâmico é um espantalho. A fonte é outra. E é ilegítima. Certo? Porque a gente tem que ser... A gente tem que dar nome aos bois. A gente tem que dizer as coisas como elas são. A Federação Russa agora tem o Estado de Israel como inimigo. Está muito evidente isso, está claro isso. Pelas próprias declarações e pelas ações. Aquela ideia de Rússia amiga de Israel, que não existe mais não. E isso mudou, nós já falamos muito sobre isso. Isso mudou radicalmente desde os atentados... como é que é o nome da cidade? Na cercania de Moscou, né? Crocus. Desde os atentados na cercania de Moscou. De alguma forma, a inteligência russa, pelo jeito, nós já tínhamos levantado essa possibilidade. Já tínhamos afirmado isso. Parece que a inteligência russa chegou no estado ilegítimo. E aí o resquício de paciência que a Federação Russa tinha, principalmente se você for considerar a quantidade de agentes da inteligência do Estado israelense envolvido na Ucrânia, do lado dos ucranianos, é óbvio que isso já vinha deixando a Rússia muito nervosa e desgostosa. Havia anos, né, a participação ativa do Estado ilegítimo na guerra ucraniana.
Mas Crocus foi o ponto de virada. Crocus foi o ponto em que a Federação Russa chutou o pau da barraca. Falou, quer saber? Certo, então Crocus foi o ponto. Eles falaram, não, a partir daqui não dá mais. Não vamos nem mais fingir. E aí é claro que o Estado ilegítimo iria reagir, isso é óbvio. Óbvio, a reação é essa. Agora, o estado de emergência contra o terror, que dá poderes excepcionais para a segurança russa, já foi instalado no Daguestão. E olha que coincidência. O que é o Daguestão? É a região chave para a ligação via terra entre a Rússia e o Irã. Porque é a região fronteiriça com o Azerbaijão. Né? Azerbaijão que teve um envolvimento, nem que seja passivo, nas ações que culminaram no desvivamento de Said Ebrahim Raisi. Eu falo que a coisa... Ontem eu disse na live, falei, cara, as coisas no Azerbaijão vão degringolar muito rapidamente. Muito rapidamente as coisas no Azerbaijão vão... Porque a federação estava avisando para parar com a brincadeira de amiguinho da OTAN, amiguinho de Israel. E eu creio que o Aliyev não levou isso muito a sério, não. Mas eu disse que a Rússia estava levando. Então, é aquilo. Pau que bate no Daguestão, bate no Azerbaijão. E se o presidente do Azerbaijão ainda não entendeu isso, ele vai entender agora. Vai entender agora, vai entender rapidamente. Como o Estado de Israel entendeu. O Azerbaijão vai entender também. O que não deixa de ser interessante, porque eu não sei até que ponto a Turquia está envolvida nisso, mas eu creio que não muito, porque o Erdogan pode ter todos os defeitos do mundo, mas não de ser estúpido. A Turquia aprende. É uma lembrança, vai ser interessante. A Geórgia já reconheceu a Palestina. Então a Geórgia, a Armênia, perdão, a Armênia da Pashinyan já reconheceu o Estado palestino. Então todo mundo entendeu, a Geórgia entendeu, a Armênia entendeu. O único caucasiano que nitidamente não entendeu foi o Azerbaijão. Mas ele vai entender, ou se ele vai entender, claro que ele vai entender. Deixa eu mostrar essas regiões aqui no mapa. Muito bem. Numa das lives, eu não sei se foi a última ou a penúltima, acho que é a penúltima, alguém perguntou a conexão que havia entre o leste da Europa, onde está tendo um teatro de guerra, e o Oriente Médio, onde está tendo outro teatro de guerra. Eu falei, conexão é o Cáucaso. É o Cáucaso que conecta essas duas regiões. Certo? É o Cáucaso que conecta. O Cáucaso é a conexão. Né? Deixa eu só esperar um pouquinho, porque senão daqui a pouco dá direito autoral. Bom, vocês viram o mapa mostrando o Mediterrâneo Oriental, o Cáucaso, o Cáspio e o Mar Negro, que é, digamos, a área core atual da Terceira Guerra Mundial, em curso. E é onde o caldeirão vai entornar mesmo, muito em breve. Porque o caldeirão está fervendo. Mas ele ainda não tornou.
A Ucrânia já teve 1 milhão de pessoas desvividas. Sim. Sim. Mas por que eu falo que mesmo assim ainda não entornou? Porque até agora eles têm conseguido obrigar os cidadãos ucranianos à marra a entregarem suas vidas pelos interesses da OTAN. As vidas deles, né? Pelos interesses da OTAN. Mas a federação ainda não foi obrigada a interferir diretamente nessas nações da OTAN. Mas vai ser. Vai ser, eles estão querendo. E aí você tem um componente interessante, que é o seguinte: o Zelensky não é mais um governante legítimo. O mandato dele acabou, ele proibiu novas eleições. É um ditador. Mas os Estados Unidos, ao que consta, parece que ainda vão fazer eleição. Um dos candidatos, o Donald, afirmou explicitamente que ele ganhando a participação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia termina no mesmo dia. E aí eu não sei como o establishment vai reagir a isso. Porque os últimos candidatos que resolveram encerrar guerras, você está como exemplo o Kennedy, tiveram um fim bem desagradável. Né? Então, não sei como o establishment americano vai reagir a isso. De toda forma, o Biden, visivelmente, ele não tem a mínima, a menor, a mais miserável condição de governar. Quanto mais de assumir um outro mandato, um segundo mandato. Eu não sei se vocês já lidaram, por uma coisa ou outra, com pacientes com demência. O olhar perdido, a agressividade, são bem típicas. Sabe, a confusão mental. Eu não sei como é que eles estão conseguindo manter o Joe fazendo esse papel. Eu só não digo que é cruel por tudo que ele fez, cara. Pelo papel dele no que eles fizeram contra a Iugoslávia, sabe? O papel dele em Belgrado, na Sérvia, o papel dele como sionista pró-Israel. Então, dizer que ele não merece ele merece. Merece o fim que ele está tendo. Só que ele nem está tendo consciência disso. Então se torna uma crueldade desnecessária. Né? Uma crueldade desnecessária. Alguém está controlando ele. Evidentemente uma pessoa que cumprimenta ao vazio, que não consegue subir escada, que tenta sentar em lugares imaginários. A pessoa não tem condição de dirigir uma potência nuclear, segunda maior economia do mundo. Então alguém está controlando. Incontrolável ele não está. Porque se tivesse, não estaria governando os Estados Unidos da América, né? Então, incontrolável ele não está. Pelo contrário, está sendo muito bem controlado. Por quem que é a questão? Certamente não pelos republicanos. Nem pela área democrata da Nova Inglaterra, né? Provavelmente pelos democratas ligados a Hillary Clinton. Tem que dar um jeito de levar esse pepino arbóreo, semente desse trem comigo. Só que eu tenho que esperar isso ficar maduro, que levar para o espinhaço. É mesmo, uma planta difícil de achar.
Mas voltando. Alguém está controlando isso tudo. Muito provavelmente a turma da mula, né? E do marido dela, Roberto Cagão, e da Hillary. Quase certamente estão controlando. Mas as eleições nos Estados Unidos não tardam tanto. E o Joe não ganha. Não ganha. Não tem condição. Ganhando o Donald também não vai fazer tanta diferença assim, né? Estados Unidos é uma democracia de fachada. Não interessa quem ganha. É trocar uma locomotiva azul por uma locomotiva vermelha. Ela segue nesses trilhos aqui da história da mesma forma. Ninguém vai tentar alterar o curso, a velocidade. Não faz diferença, é uma farsa. Ok. Voltando. Ah, meu Deus. Amora, finalmente elas voltaram. Voltando a questão do... tem mais aqui. Chega o inverno, as amoras. Essa amora tem dois tipos de amora. Essa é o que eles chamam de amora japonesa. Amora japonesa. Essa amora aqui, ela é parente da jaca. Sabiam? Ela é parente da jaca. Ela realmente é asiática. E parente da jaca. Essa amora, na verdade, é uma parente dela. Mesma espécie, variedade diferente. Ela, o que consta, ela é muito boa para gado. Ela é uma ótima forrageira. Ela serve bem para fazer tintura de tecido. É muito boa para fazer bitter, para fazer licor, para fazer geleia. E é muito boa pro gado. Eu pretendo, tudo dando certo, se a graça de Deus se derramar sobre mim, eu pretendo plantar muito dela no espinhaço para fazer o meu pasto de agrofloresta de inverno. Alimentar o gado com as folhas. O gado come os frutinhos também. Vaca come maçã, por exemplo, adora. Então o gado não se furta de comer frutinhas. Gado come baru, gado come macaúba, gado come jenipapo, gado não come só capim, certo? Não come, ele também se alimenta de frutas. Faz bem para ele, inclusive, na natureza. Por isso que eu acho importante um pasto de inverno, onde pelo menos durante os 4, 5 meses da seca, no espinhaço, ele fica pasto, a produtividade cai, a produção cai, mas a qualidade do leite melhora excepcionalmente. O meu plano é plantar margaridão, plantar amora pro gado, plantar guandu e plantar meloso para criar uma pastagem de inverno pro gado, que eu ainda nem tenho, mas eu pretendo conseguir. Mas voltando ao assunto, perdão pela... A situação
na região do Mediterrâneo Oriental, Mar Negro, Mar Cáspio, da fronteira eurasiana, na verdade eurásio-africana, né? Toda a região do Mar Vermelho, que faz a divisa entre a África e a Ásia, do Mar Vermelho, Mediterrâneo Oriental, Mar Cáspio, Mar Negro. Toda essa bacia, vamos chamar de bacia eurasiana, que separa e ao mesmo tempo conecta o norte da África, Chifre africano, Oriente Médio, Cáucaso, Europa Oriental. Toda essa região é o centro nervoso da Guerra Mundial em curso, que já custou a vida de pelo menos 1 milhão de pessoas. Entre Gaza, Ucrânia e, em menor escala, Cáucaso, Síria. Certo? E, bom, as coisas ainda vão piorar. Não se enganem quanto a isso. A tendência, pelo menos de curto prazo, não é que melhore. A tendência é que piore. A tendência é que piore bastante. E como eu venho afirmando, não é nos próximos meses. É nas próximas semanas, nos próximos dias talvez. Porque só pelo aeroporto Ben Gurion, a gente falando que o Estado ilegítimo perdeu 200 mil pessoas para sempre, que resolveram sair, colonos, né, colonizadores. 200 mil deles resolveram deixar o lugar para onde nunca deveriam ter ido, para sempre, nunca mais voltar. 200 mil. Não estamos falando dos que saíram por terra, ou dos que fingiram que só ia dar uma voltinha. Boa tarde, amigo. Boa tarde. Tá bom, né? Graças a Deus, Pai. Tipo assim, pessoas israelenses que saíram para comprar um cigarro, evidente, não vão voltar. Líbano já perdeu umas 100 mil, também só na última quinzena. A guerra em largas proporções vai estourar a qualquer momento. Só que eles estão provocando a Federação Russa com esses atos de terrorismo, porque sabe que a paciência da Rússia é imensa. É ao mesmo tempo admirável e questionável. Só que ela tem um limite, que é exatamente o terrorismo. A Rússia tolera muita coisa, terrorismo não. Os israelenses estão aprendendo isso da pior forma possível, pela participação deles em Crocus. Então a reação russa virá. Isso era enérgica e duríssima. É exatamente o que eles querem, mas a Rússia sabe que é o que eles querem. Só que tem uma regra de Sun Tzu que eu acho fantástica. Nunca devolva do mesmo jeito. Nunca age de maneira esperada. Quer dizer, é evidente que a Rússia não vai devolver terrorismo com terrorismo. Mas o Ocidente tem outros pontos nevrálgicos, tem outros lugares que se apertar dói mais. No caso, é a economia. A dependência de cabos submarinos, né? Dependência de cabos submarinos. E agora que a Rússia está conectada ao Oceano Índico, finalmente, depois de 200 anos, através do Irã, todos os caminhos do mundo levam agora a Teherã. Bom, a Rússia tem outros meios de entrar no jogo, escrevendo e jogando com as próprias regras. É mais inteligente do que entrar no jogo como o Ocidente espera. Então coisas irão acontecer. Quais? Não sabemos. A mão está com a Rússia. Quando? Só sabe que em breve. É só isso. Só isso que a gente tem como saber. E eu vou tentar fazer uma live hoje. Eu não tô... Tem muita coisa para refletir, para pensar.
Se eu conseguir refletir e pensar tempo, nós vamos fazer uma live. A gente fala mais sobre isso. Bastante provável que eu consiga. De toda forma, fiquem bem enquanto isso ainda é possível.